Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a lição 3 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como título A Sutileza da Imoralidade Sexual. A gente vai tratar aqui de uma série de quesitos que eu acho que são muito importantes a considerarmos dado ao nosso contexto social atual, lógico. E queria aqui logo de antemão trazer uma informação que eu acho que para alguns pode ser surpresa, não sei se talvez nem tanto, mas são os sites mais acessados no mundo, certo? E por que eu trouxe essa informação? Muito do que se discute hoje, ou vamos falar sobre imoralidade sexual, é um resultado de influências que nós recebemos de forma externa, né? Ao longo dos últimos anos, tem sido a internet. Há algum tempo atrás, começou, né, inclusive essa grande demanda, vamos dizer, de conteúdo adulto, pornográfico, como você queira chamar, começou por meio da TV, né? Então, vídeos e conteúdos em fita cassete, fita VHS, DVD e por aí vai, né? Então, o que acontece? No contexto atual, boa parte desse conteúdo é consumido pela internet. E os 10 sites mais acessados no Brasil, o sexto colocado, em 2021, um site de conteúdo adulto, né? Ou conteúdo imoral, ou conteúdo pornográfico, como você queira chamar. Isso é, obviamente, um indicativo muito perigoso, porque mostra que tipo de conteúdo as pessoas têm assistido, têm compartilhado, né? Então, isso é bastante problemático, né? Tem aí sites de buscas, redes sociais, de notícias, de compras, mas dentre eles tem esse tipo de conteúdo. Alguns estudos mostram que em torno de um terço da demanda de tráfego na internet é feita em sites de conteúdo adulto. Então, se formos classificar por tipo de conteúdo, esse conteúdo imoral, conteúdo adulto, ele tem sido um dos principais, ou se não o mais acessado em todo o mundo, né? Porque tem milhares de sites. Então, esse sexto lugar aqui é um site específico. Obviamente, eu preferi não expor esse site aqui, mas, eventualmente, se alguém for fazer alguma pesquisa, vai descobrir aí quais são esses sites, né? O que recomendo que não façam, lógico, né? Inclusive, nem coloquei a fonte disso aqui, mas vocês vão perceber que qualquer consulta posterior, vocês vão identificar que essa estrutura aqui, a depender da fonte, muda um pouco, mas sempre vai ter pelo menos um entre os 10, né? Alguns indicativos mostram que tem até 2, tá certo? Se formos classificar por sites de forma individual. Então, isso é muito interessante, essa informação, porque contextualiza a necessidade de nós discutirmos, né, e falarmos um pouco sobre essa temática, certo? Uma outra questão também que queria trazer para contextualizar é que um dos tópicos da lição bíblica fala sobre o propósito do casamento e do próprio sexo, que é a procriação. E alguém talvez possa achar isso algo muito secundário ou não importante nos nossos dias. Mas essa realidade é uma coisa muito recente dessa, como é que eu posso dizer, banalização desse elemento. Ou seja, os casais estão tendo poucos filhos, é algo muito recente. Isso não é histórico. Só que isso já não chega a trazer nenhuma reportagem específica, mas se qualquer professor que está acompanhando aqui fizer uma rápida pesquisa, vocês vão encontrar uma série de artigos, de notícias, falando a respeito de problemas em relação à baixa taxa de natalidade. Que isso tem impactado as nações economicamente. Não estou falando aqui nem de caráter moral, que é o foco da lição bíblica, lógico. Mas existe também um benefício da ideia da procriação. Não é apenas porque Deus estabeleceu, o que é o principal, lógico, e traz uma série de benefícios, inclusive psicológicos, a procriação, a estrutura, mas esse elemento econômico também eu julgo que seria interessante vocês considerarem, por mais que a lição bíblica não toca nesse elemento, nessa questão, mas como eu sou da área, estudo um pouco mais a respeito, e nós entendemos que alguns países passam hoje por dificuldades econômicas por causa da baixa taxa de natalidade, ou seja, a baixa taxa de nascimento, né, de crianças, de novas pessoas, para que possam, de alguma forma, até manter a estrutura de um país, a economia crescendo e por aí vai. Ou seja, a produção de um país depende de pessoas jovens trabalhando. Então, tem sido um problema mais recente em diversos países,
Japão, por exemplo, né? A população muito velha e falta mão de obra para poder tocar as atividades. Na Europa também isso tem acontecido, inclusive tem sido um dos gatilhos que fez com que alguns países da Europa fossem muito mais receptivos a receberem imigrantes vindos da África, do Oriente Médio, né? Mesmo eles de cultura totalmente distinta, islâmicos e por aí vai, mas recebendo eles porque eles eram pessoas jovens que estavam aptas a trabalhar e poder montar, digamos assim, uma base dentro da economia laboral, economia de trabalho, para que a economia daquele país possa continuar bastante forte, por exemplo, o caso da Alemanha. Então, isso é muito interessante a também você, eventualmente, considerar, tá certo? Então, é um dos subtópicos da nossa lição bíblica e talvez eu quis trazer essa menção aqui de início para que você possa entender que essa lição vai ter tem muita questão talvez um pouco mais periférica, mas que é igualmente importante aos subtópicos aqui, inicialmente, que vão ser discutidos e apresentados, tá certo? Então, essa é uma questão muito relevante. E isso, inclusive, dessa baixa taxa de natalidade, ou seja, a não intenção da procriação, inclusive por casais, digamos, conservadores ou evangélicos, né, vamos pensar assim, tem sido um problema, tá certo? Então, a gente tem que considerar isso muito fortemente e é uma questão do nosso tempo, certo? É um problema do nosso tempo. E até me veio à mente agora uma questão bem interessante. Até poucos anos atrás, a China tinha uma restrição quanto à quantidade de filhos, né, que cada casal poderia ter. Eram vários elementos que faziam eles terem esse tipo de restrição. Um deles era porque a própria população era muito elevada e por aí vai. Só que eles perceberam que parte da população estava, de certa forma, já envelhecendo e faltava essa mão de obra jovem, né? O que eles fizeram? Eles aboliram esse sistema que era apenas de um único filho. Até porque trouxe outras consequências sociais que a gente não vai entrar aqui em discussão, né? Que tem muito mais homens e poucas mulheres, porque lá também tinha a prática do aborto, um aborto seletivo, né? Quando descobriu que eram mulheres, abortavam essas crianças, né? Então criou uma série de fatores, umas consequências aí, digamos, muito graves, né? Na economia chinesa e na própria população, porque tem muitos homens que simplesmente não conseguem se casar, porque falta mulher. Basicamente é isso, né? Isso virou um problema social também na China. Então, é só para vocês entenderem o quão importante essa questão da ideia da imoralidade sexual e o que envolve isso, que é o quê? A imoralidade sexual é um efeito negativo, um contraponto à prática adequada que Deus estabeleceu, que é o casamento monogâmico, ou seja, apenas um homem e uma mulher, inclusive é importante ressaltar isso, né? Não basta apenas ser entre duas pessoas, mas de sexos opostos, certo? E quando fala que sexo é sexo mesmo, não tem nada a ver com gênero. Gênero é uma outra discussão, a gente não vai entrar aqui nessa questão, tá certo? Mas, basicamente, são esses pontos que eu queria inicialmente aqui abordar e falar aqui para os irmãos, né? Essencialmente a maioria professores. Lembrando que esse conteúdo aqui ele vai tá disponível, na verdade, né? No Escola Biblicast, no Telegram, e também já está disponível também no nosso grupo do Discord, nossa comunidade do Escola Biblicast, tá certo? Então esse conteúdo você pode baixar lá, e quem estiver acessando isso depois, posteriormente no YouTube, os links respectivos vão estar na descrição do vídeo. Bem, temos aqui como textual de nossa lição bíblica o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. A verdade prática diz assim: as escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Então, a gente já, de antemão, aqui a gente já compreende que o casamento foi instituído pelo próprio Deus. Ou seja, é algo que transcende aí qualquer perspectiva que fosse uma criação humana. Não, é uma criação do próprio Deus. O próprio Deus celebrou o primeiro casamento, Adão e Eva. E nesse casamento que ele celebrou, ele deixou os parâmetros muito claros. Apesar que ao longo do tempo, diversas sociedades, elas resolveram, né, mudar esse parâmetro. Por N motivos, né? Vamos pensar até o caso do próprio Salomão, quando teve várias mulheres com que se casou. Então,
tinha uma lógica naquele período, naquele contexto, que era muito mais formar alianças militares, uma aliança também de não agressão, né? Ficar muito bem visto com os reis e imperadores vizinhos para a própria proteção do reino em qual Salomão estava. Talvez do ponto de vista humano, natural, poderia fazer muito sentido, mas do ponto de vista bíblico, teológico e a vontade do próprio Deus, isso não fazia sentido, né? Inclusive, isso contribuiu para digamos, o fim, né, trágico, de certa forma, se vamos pensar assim, de Salomão. E a gente vai ver também ao longo do próprio texto bíblico referências a questões que fogem desse parâmetro. Então, a Bíblia, ela não esconde estes problemas que ocorreram, inclusive, com homens de Deus. Isso é um fato muito interessante, né? Mostra, inclusive, as consequências que isso traz. O próprio texto em Provérbios, capítulo 5, essencialmente, fala um pouco sobre esse relato, né, do jovem que é tragado por uma mulher que fala palavras muito bonitas, muito interessantes, e leva aquele jovem, aquela pessoa, aquele jovem moço, a tomar atitudes extremamente equivocadas do âmbito sexual, fugindo do parâmetro que Deus estabeleceu. E traz uma série de consequências. A gente fala do aspecto espiritual, certamente esse é o principal, mas existem outras consequências que são secundárias e também muito importantes. Por exemplo, uma delas que o próprio texto em Provérbios capítulo 5 fala, e se formos observar do contexto histórico ao longo do tempo e da nossa sociedade, a gente percebe isso, é que a determinada pessoa que foi eventualmente traída, no caso, né, um adultério, a parte que foi traída, nunca se sabe qual vai ser o comportamento dela. Ela pode agir com violência. Violências extremas, inclusive até o pior dos cenários possíveis, isso pode vir a acontecer. Por quê? Porque a traição é um golpe muito forte, vamos pensar assim. E se essa pessoa que foi traída não tiver um mínimo, um pingo, digamos assim, de autocontrole, né, de temperança, um contato com Deus, fica muito difícil essa pessoa talvez se segurar, né, vamos dizer assim, o ímpeto, né, de vingança, de querer fazer justiça com as próprias mãos, né? A gente não está dizendo que isso é correto, de forma alguma, mas isso é um efeito colateral possível quando essas coisas vêm a ocorrer. Então, eu só queria destacar que não é apenas uma questão espiritual. Tem implicações práticas e diretas, independente da pessoa ser cristã ou não. Isso é importante mencionar. Isso não tem nada a ver com o cristianismo em si, essas consequências. Isso acontece em outras culturas também, talvez ditas não cristãs. Então, a gente entende que a estrutura que Deus estabeleceu, ela é muito importante para a sociedade. Para a sociedade. Logicamente, a gente sabe que tem uma implicação espiritual e muito melhor quando a gente faz obedecendo e seguindo, né, as implicações e sabendo que tem esse efeito espiritual também. Bem, temos aqui uma série de textos de leituras diárias que recomendo que os irmãos façam uso delas para que possam ter um melhor desempenho aí em sua exposição. Temos aqui alguns pontos, né, os tópicos dentro desses textos que eu acho interessante. Primeiro que a ideia de qualquer conduta fora do casamento, ela é condenada. Ela não é vista como algo normal. De forma muito contrária ao que acontece no nosso contexto social, pelo menos no mundo ocidental, tá certo? No ambiente oriental, existe talvez uma restrição maior em alguns elementos e outros não. Por exemplo, em alguns contextos orientais, é possível o homem se casar com mais de uma mulher. Então, se vamos pensar assim, não faz sentido isso, né? Mas em outras questões, eles são mais restritivos. Então, a gente percebe que, independente dessas culturas diferentes, você percebe que tanto no ambiente ocidental como no ambiente oriental, existem concessões dadas a práticas que são consideradas imoralidade sexual, ou seja, prostituição. Tudo aquilo que foge do padrão divino. Então, pouco importa se foi no ambiente ocidental ou no ambiente oriental, este problema tem ocorrido, tá certo? Bem, também temos uma outra questão, é que a relação sexual também deve ser feita na esfera do casamento, né? Obviamente, o ponto máximo da união de um casal é exatamente a relação sexual. Então, esse ponto de alta intimidade deve se ocorrer aonde? Dentro do casamento. Qualquer padrão fora desse,
E isso traz problemas. Isso aí são milhares, né? Pode, ao longo daquela lição, fazer menção de alguns. Bem, a leitura bíblica oficial temos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 20, e Romanos, capítulo 1, do versículo 26 ao 28, um texto daqui que a gente vai fazer menção deles. Vou ler, inclusive, aqui e fazer um rápido comentário sobre eles para a gente poder prosseguir com a nossa lição bíblica. Diz em versículo 15, 1 Coríntios, capítulo 6, não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Meretriz aqui seria uma prostituta, certo? Basicamente seria isso. Ou alguns chamam de mulher da vida, não é um termo pejorativo, mas é isso. Ou não sabeis que o que se ajunta com meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois vós de vós mesmos? Esse texto aqui 19 é muito interessante, quero dar uma ênfase aqui nele. Primeiro, é um contrassenso para muitos, porque vão dizer o seguinte, né? No ambiente ocidental, principalmente. E a pessoa vai dizer o quê? Que ela se autogoverna, ela sabe o que é melhor para ela tem um controle em suas mãos, né? Ela faz o que quiser. Então, com base nisso, ela vai digamos, na visão dela, vai responder pelos seus atos. Mas será que ela não tem satisfação a dar a ninguém? O texto bíblico aqui fala que nós temos satisfação a quem dá. O texto bíblico fala que essa satisfação é para o próprio Deus, que nós somos provenientes dele, que nós não somos de nós mesmos. E aí a gente entra também numa outra questão, que é uma das consequências da imoralidade sexual, que é, por exemplo, a flexibilização de, a qualquer custo, a qualquer modo, você proceder com um aborto, né? E teve aqui várias polêmicas mais recentemente envolvendo isso. A gente sabe que o aborto é algo absurdo do ponto de vista de saber que alguém está sendo assassinado, tá certo? Está sendo morto. Isso é gravíssimo. É absurdo pensar que isso pode ser tolerado em uma sociedade. Alguém pode dizer que não, que o corpo é da mulher e que ela pode fazer o que ela bem quiser. Na verdade, aquele corpo que está dentro dela não é dela. Aquele corpo é uma pessoa, certo? É um ser vivo. É lógico que tem contexto em que isso poderia e pode ser tolerado. Do ponto de vista até espiritual e teológico, se formos pensar que em um contexto em que está em jogo a vida da mãe daquela criança, tem que escolher, sabe-se o que tem que se escolher. Isso, infelizmente, é uma verdade. Não está entrando nessa questão aqui. Mas a pessoa que toma uma atitude inconsequente depois em procurar esse tipo de paliativo para tentar resolver a vida e dizer que está tomando a decisão porque o corpo é dela e faz o que bem quiser, não é assim que se funciona. Não é assim que funciona. Deveria ter tido essa atitude antes, né, para evitar exatamente o nascimento, né, a concepção daquela criança. E esse momento é que era para ter tido cuidado com o próprio corpo, né? E não depois que acontece isso de querer acabar desse jeito. Talvez a pessoa não está preparada emocionalmente, psicologicamente, até compreendo, fisicamente, eventualmente também, mas é uma consequência de uma atitude que a pessoa tomou. Deveria, pelo menos, levar até o nascimento daquela criança e depois entregar, se não tem consciência ou condições de poder criar, né? De poder cuidar, de poder amar, mas que pelo menos entregue para alguém que vá fazer isso, né? Então, esse é um contexto que quero deixar bem claro, né? Uma consequência da imoralidade sexual. Uma das consequências. Versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo pertence a Deus. A gente tem satisfação muito maior a dar do que a nós mesmos, do que a sociedade. A gente tem satisfação a dar ao próprio Deus. Querendo eu ou não. Então, esse é um ponto muito importante a considerarmos. Bem, em Romanos capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, diz o seguinte. O contexto aqui, se vamos ressaltar, é em relação à homossexualidade, certo? A prática homossexual. Diz assim,
pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Versículo 28. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, a Bíblia condena no Antigo Testamento e no Novo Testamento a prática homossexual. Então, isso aí pode ser de homem com homem, mulher com mulher, certo? Essa prática já não é algo que surgiu no nosso tempo. Não, de forma alguma. Isso já acontecia. Na verdade, precede a essa própria, digamos, fala aqui no contexto em Romanos, no próprio Império Romano, os imperadores, alguns deles tinham essa prática. Ou seja, a própria liderança tinha essa prática. Então, isso é um problema que permeava a sociedade naquele tempo e permeia a sociedade no tempo de hoje. E, antemão, até antecipando um dos subtópicos que vamos abordar, talvez a gente gaste um pouco menos de energia, né, mais na frente sobre esse tópico, vou antecipar aqui ele, dado esse texto bíblico, é que isso não é um pecado maior do que os outros. Quero deixar isso bem claro. Por quê? Porque parece que dentro do ambiente protestante e evangélico, parece que existem pecados assim que são mais graves. E quando falo gravidade, em relação para com Deus, não em relação para com a sociedade. Porque para com a sociedade ou para si mesmo, existem níveis diferentes. Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas, para com Deus, é um pecado, como outros. Então, por que a gente vai aceitar e tolerar alguns pecados e outros não? E isso às vezes acontece dentro do ambiente evangélico. A gente aceita a pessoa que é um caloteiro. Não, caloteiro pode. Mas a pessoa que tem essa prática já pode, não é possível aceitar. Mas o caloteiro é possível. Ou seja, não é pecado também dar calote? Então, assim, é uma questão importante a considerarmos, tá certo? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Aqui, objetivos da lição. Explicar a revolução sexual na sociedade atual, um dos tópicos. O segundo, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual, né? O pré-conjugal, obviamente, o termo já se autoexplica antes do casamento. O extraconjugal é quando a pessoa é casada e busca algo fora do casamento. É pouco importa se é um relacionamento heterossexual ou homossexual. É fora do casamento, já fugiu do padrão de Deus. E o homossexual, que é independente, se é dentro, fora, depois, o que for. Né? E por último, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Né? Então, temos um padrão bíblico para isso. No tópico 1, fala-se sobre a revolução sexual. E como se começou, né, de certa forma, esse paradigma de existir eventuais distúrbios ou práticas fora do padrão bíblico, isso aí é histórico. Acontecia antes desse período. Só que, com discussões e avanços, principalmente na década de 60, né? Quando fala avanço, é avanço em relação a discussões, né? Não quer dizer que é um avanço para melhor, né? Pode ser um avanço para pior, que for o caso. E a própria mídia, né? Rádio, TV, viabilizou e deu, digamos, mais alcance a o que seria, digamos aí, os direitos das pessoas, né, de fazer o que bem quiserem. E de alguma forma, e a Bíblia inclusive aponta isso, nós temos liberdade para as nossas escolhas, tá certo? Temos liberdade, mas temos satisfação a dar. Satisfação a dar a Deus. Então, consequências vão existir sempre, independente de qual seja a sua escolha, mas vai ter consequência. Então, isso é um fato. Mas as pessoas aí começaram dentro do ambiente que existia um certo nível, digamos, de conservadorismo, independente de serem cristãos ou não, mas a cultura era de um casamento entre homem e mulher, e que as pessoas que praticavam sexo antes do casamento também não era algo bem visto. Isso na sociedade como um todo. Seus pais, seus avós aqui no Brasil, certamente, a depender da sua idade, né? Os seus pais e talvez os avós, aí os avós acho que pega todo mundo. Certamente, a pessoa que tinha uma prática sexual antes do casamento não era bem vista para se casar. Nosso contexto aqui, católico.
certo? Católico, nem falando de contexto protestante, católico. Isso não era bem visto. Mas com o passar do tempo, houve uma flexibilização cultural. As pessoas passaram a tolerar e achar normal esse tipo de conduta. Então, década de 60, tem um filme que eu particularmente assisti, achei interessante do ponto de vista de mostrar um pouco do pensamento, como avançou ao longo das décadas, que, se eu não estiver enganado, é Grease, Nos Tempos da Brilhantina, com Joe Travolta, né? Um filme bem antigo, década de 60, ele bem novo, né? Um ator bem conhecido, e mostra exatamente uma guinada dessa revolução, digamos, cultural, iniciando e parte dela do próprio cinema, né? Da indústria do entretenimento, em que naquele filme, né, que é assim, de certa forma, para quem acompanha um pouco de cinema, é um dos filmes de referência daquele período de tempo, né, do contexto lá, é que o ator principal, o Joe Travolta, ele era o cara que era o descolado, o cara bonitão, que todas as meninas queriam ele e por aí vai. E tinha uma moça naquele filme que era uma moça que estava se guardando, sexualmente falando, né? Estava se preservando. E ela era, digamos, taxada como a besta, como a que estava para trás, não era tão antenada, não era tão para frente, né? Naquele contexto, década de 60. E basicamente mostra que o de outra volta, o cara que tinha um carrão e que era muito bem visto, tinha uma boa fala, bonitão, roupa descolada, era legal. E a mocinha lá que estava com essa conduta não era bem vista, ela tinha que se moldar para as demais para poder ter eventualmente uma chance com o ator lá que o de outra volta interpretava. Alguém vai dizer assim, não, mas isso é um filme. Sim, mas é só um filme. Mas daí a gente começa a entender boa parte da cultura atual que começa a se moldar com condutas como aquela. As pessoas viam aquele filme e achavam aquilo interessante. E achavam que aquilo era um padrão a ser observado, um padrão a ser seguido. Certo? Mas não foi só esse filme, eu dei ele como referência. Existiam outros e outros e outros. E cada vez mais dando avanços contrários ao que a palavra de Deus fala. E a sociedade, assistindo aquilo como um entretenimento, era contaminada, era influenciada. Aí daí talvez você entenda que hoje, para muitos, o homem tem que ter um carrão para ter um status, tem que ter uma conduta X, a mulher tem que ter uma conduta X também para ser descolada, para ser bem vista, né? Então, assim, isso parece sendo construído ao longo de décadas e coincide, obviamente, desse período que a lição bíblica fala sobre a revolução sexual. Obviamente foi um declínio, né? Deveria ser, na verdade, o declínio da sexualidade. Bem, no tópico 2, temos aqui a quebra de um tabu, né? E basicamente fala sobre essa questão da década de 60, TV. Na década de 80 também teve uma outra guinada, né? Que foi materiais da indústria pornográfica, infelizmente também avançando cada vez mais, né? Com as fitas VHS, depois, posteriormente, DVD, e se vamos trazer mais para o nosso tempo, a própria internet, né? E isso vai trazendo condutas e práticas horrendas e sendo derramadas aí, digamos assim, na sociedade, né? E parte disso as pessoas absorvem, as pessoas consomem, e isso traz consequências, obviamente, para a nossa sociedade. Bem, o tópico 2 fala sobre as principais distorções da sexualidade. O tópico 1 fala sobre a prática da fornicação. E aqui o comentarista traz um comentário muito interessante. Por quê? Porque, primeiro, que esse termo fornicação, ele tem uma conotação dentro do ambiente evangélico, ele bem coloca, que é a prática do sexo antes do casamento. Mas os termos empregados no original, na verdade, não dá essa conotação desse período, né, que seja antes do casamento. Na verdade, a palavra indica a ideia de imoralidade sexual. Ou seja, a ideia da prostituição, a ideia da prática errada do sexo, ou fora, né, do matrimônio, por aí vai. Então, basicamente, a ideia de quando fala de fornicação dentro do ambiente evangélico é dizer que é sexo antes do casamento. Mas, na verdade, a ideia inclui tudo que se considera pecaminoso quanto à prática sexual, que é o quê? Adultério, prostituição, impureza. Certo? Vamos colocar agora também a própria pornografia, certo? O sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento, né? Quando você está casado e procura alguém fora do casamento.
do mesmo sexo ou do sexo oposto, né? Pouco importa isso. Então, tudo isso é considerado imoralidade sexual. Inclusive, Bíblias, né? Mas, digamos, com a linguagem mais atualizada, geralmente usam o termo imoralidade sexual, que é, inclusive, o tema, né, da lição bíblica, colocou aí com esse termo, e não, por exemplo, prostituição. Até porque, no nosso contexto, hoje, né, falar prostituição talvez parece que limita um pouco mais a interpretação, né? E imoralidade sexual é um termo mais abrangente que abraça tudo isso que eu acabei de mencionar aqui para os irmãos, tá certo? O tópico 2 vai falar aqui sobre, o subitem 2, na verdade, fala sobre uma das principais distorções da sexualidade, que é o adultério. E é interessante que, há um tempo atrás, década de 80, se não estiver enganado, aqui no Brasil era considerado crime o adultério. O adultério no Brasil, década de 80 ainda, era considerado um crime. E depois caiu, né, esse crime, né? Mas a ideia do pecado ainda permanece, não mudou, certo? Isso aqui eu falei do Brasil como referência, mas pouco importa se era pecado ou não, ou desculpa, se não era crime ou não no Brasil ou outro lugar. O importante é que o pecado, ele ainda é. Era na década de 80 e é nos dias de hoje, tá certo? Então, essa conduta do adultério, que para alguns parece algo relativamente normal, e ainda é mais absurdo que alguns relativizam dependendo do sexo, né? Porque se for o homem, parece que é mais tolerado do que a mulher. É como se, dentro do contexto desse pecado, né, desse erro, parece que quando é o homem que pratica, dentro da sociedade, parece que é mais tolerado do que a mulher. E, na verdade, é erro para os dois lados, tá certo? Não existe essa questão. É cômico, né, pensar que existe isso, né? Ou seja, a própria sociedade criando níveis aí por causa do sexo da pessoa, né? Se é homem ou mulher. O terceiro subtópico, que fala sobre a homossexualidade, o comentarista dá uma ênfase aqui na lição bíblica sobre o aspecto genético, né? Por quê? Primeiro que a homossexualidade não é doença. Já começa daí, né? Cura gay, você teve uma discussão sobre isso. Na verdade, é totalmente absurdo qualquer tipo de discussão nesse sentido. Porque, primeiro, que não se cura. Por que não se cura? Porque não é doença. Então, como é que vai curar algo que não é doença? Não existe isso, tá certo? Então, não é doença. É uma escolha. É uma escolha. Agora, o que fez a pessoa tomar essas escolhas, aí são N fatores que poderíamos discutir aí, não vamos fazer isso hoje, talvez vamos ter lições dedicadas a isso, posteriormente, em algum momento, sempre aparece, mas são fatores externos, essencialmente fatores externos, que contribuem para que a pessoa possa escolher isso, tá certo? Desde a sua infância até a sua vida adulta, certo? Tanto é que é uma escolha que alguns mudam depois de algum tempo, fez uma escolha X e depois muda de comportamento. E não estou falando aqui a pessoa que faz por imposição da sociedade. Isso eventualmente acontece? Acontece. Mas tem pessoas que mudam verdadeiramente. É mais um indicativo que é o quê? Uma escolha, não é uma imposição genética. Até hoje nunca foi provado que é um efeito genético que a pessoa fez com que nascesse com esse interesse. Não. Agora, se formos discutir que pode existir elementos externos e que a influência do pecado pode trazer uma inclinação, aí eu concordo plenamente. Do mesmo jeito que tem pessoas que são inclinadas a querer roubar, a querer mentir. Então, existe inclinação para isso? Existe. E por que não vai existir inclinação para isso? Aí sim, esse tipo de coisa, eu creio piamente. Por quê? Porque faz total sentido. Consequência do pecado. É mais um dos pecados. É mais uma das escolhas que as pessoas fazem. Certo? Aqui eu não estou discutindo de falar se é para discriminar ou indiscriminar. Isso é uma discussão totalmente equivocada. Quando eu falo de discriminar a pessoa, de aceitar a pessoa ou não, de conviver com ela ou não. Isso é totalmente absurdo pensar a ideia de igreja, né? A gente que receber as pessoas. Você não chega para você e pergunta assim, você mentiu, você roubou, você matou, você fez isso? Não. Você recebe a pessoa. Você recebe a pessoa, prega a palavra e a pessoa escolhe mudar. A pessoa escolhe mudar. É assim que faz. Ela escolhe deixar um vício, ela escolhe deixar de ter tal prática. É assim que funciona. Certo? Não é eu que vou impor e obrigar. É um absurdo pensar isso. Nem o próprio Deus fez isso. O Deus, o Cristo, ele explicava e mostrava o caminho. E as pessoas escolhiam se queriam seguir o caminho ou não.
A consequência vai ter. Isso aí não tem o que escapar. Mas a escolha é individual. A pessoa escolhe. No tópico 3, temos aqui o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então, temos aqui alguns elementos, né, básicos que a gente pode considerar. O primeiro é que atende uma necessidade da criação, que é qual? A procriação. Então, o sexo foi feito para atender a procriação, ou seja, pessoas gerarem pessoas, certo? É para que enchêssemos a terra. E até uma coisa interessante, porque vez por outro alguém fala sobre a questão que no início da aula eu expus, que era sobre a baixa taxa de natalidade, e alguns vão dizer que existem superpopulação, né? Superpopulações. Na verdade, não existe superpopulação no mundo, tá certo? Já teve discussões há décadas atrás, né, que seria um problema, né, diagnosticar. Você tem até obras literárias que falavam sobre isso, que a população ia crescer de tal forma que o padrão de produção de alimentos não ia dar conta. Isso já se mostrou, assim, né, naquele tempo, lógico, a limitação, né, humana de pensamento e tal, se mostrou que isso é uma grande falácia. Na verdade, a quantidade de terra disponível para ser, digamos, produzir alimentos é enorme, ainda não é totalmente explorada. A tecnologia que pode ser empregada para aumentar a produção, ela avançou grandemente e ainda avança cada vez mais. Então, assim, o problema não é a produção de alimentos, até porque existem alimentos que atendem toda a população. A fome ocorre por causa de problemas envolvendo concentração de riqueza e má distribuição e desperdício e logística. São outras questões, mas alimento para todo mundo tem. Então, essa ideia de superpopulação, isso é uma furada, tá certo? É uma furada. Alguns estudos mostravam que, inclusive, se pegasse toda a população do mundo e colocasse em determinados lugares, a densidade demográfica ainda ficava muito baixa. Tipo assim, pegar toda a população do mundo e colocar no Brasil, a densidade demográfica ficava menor do que muitas capitais do próprio país. Então, assim, não existe essa de superpopulação. Isso aí é um pensamento muito pequeno, certo? Para quem é da área de demografia, o que for, até talvez está me acompanhando aqui, vai saber muito bem o que eu estou falando. Então, assim, é um total absurdo pensar que dizer que existe superpopulação. Na verdade, não existe superpopulação ainda. Talvez nunca vai existir, tá certo? Então, essa é a questão. E provavelmente não vai existir, dada o que a gente já falou sobre a baixa taxa de natalidade que está ocorrendo na Europa, principalmente. No Brasil já está começa a se tornar um problema, né? E se Jesus voltar nas próximas décadas, talvez alguns de nós que estão aqui nos acompanhando não vai ter aposentadoria. Então, assim, fica o alerta, certo, pessoal? Se Jesus voltar nas próximas décadas, não sei se você vai ter aposentadoria. Não sei se eu vou ter aposentadoria, porque não vai ter gente para trabalhar, para pagar a minha aposentadoria. Basicamente é isso, tá certo? Fica o alerta aí. Tópico 2. O sexo como complementação e satisfação. Então, a ideia do casamento não é apenas para procriar. Também é para satisfação sexual. Ou seja, para satisfação, para prazer. Basicamente é isso. E Deus dotou o homem e a mulher com, vamos dizer, sensores, né? Que possam proporcionar esse prazer. Então, existe essa finalidade. Então, não é apenas para procriar, é para proporcionar prazer para ambos, tá certo? O homem e a mulher, para ter satisfação dentro do casamento e não fora, não precisa ser fora, é dentro do casamento. E algo muito interessante, né? A ideia de fazer dentro do casamento é exatamente pelo alto nível de intimidade, para quem você vai se entregar. Então, é no casamento. Você tem que se valorizar e não fazer antes, não procurar alguém fora, que absurdo. Então, o casamento é uma união perante Deus, não apenas perante a sociedade, mas perante Deus. Tem que ser preservado. E o terceiro e último tópico desse subitem do tópico 3, que é o pastoreio cristão e a prática homossexual. Basicamente, o comentarista ele dá uma ênfase que as pessoas que têm a prática sexualmente errada, equivocada, e aí não é apenas o homossexualismo, como ele colocou aqui, eu estenderia para qualquer outra prática, como o sexo antes do casamento, adultério, o que for, essas pessoas devem ser respeitadas. Elas devem ser respeitadas, porque elas cometeram um equívoco, sim,
ou até estão no equívoco, né? A depender da pessoa da prática homossexual, pode estar no equívoco ainda. Mas isso não quer dizer que essas pessoas não são a imagem e semelhança de Deus, que Deus as ama, que Deus quer elas no seio dele, quer elas na comunidade da igreja. Então, uma outra questão também que é interessante, não só com essa prática, mas eventualmente com outras, é como se a igreja, alguns membros, eles querem que as pessoas venham para a igreja já pré-evangelizadas, elas pré-crentes, ou seja, tem que vir já com um certo nível de santidade. Isso é total absurdo pensar isso. Você chama a pessoa da forma que ela está, e ela vem e ela talvez vai permanecer um tempo da forma que ela estava, porque é um processo. Você não vai chegar para uma pessoa que é fumante, por exemplo, e vai dizer assim, ó, para você aceitar Jesus, você tem que deixar de fumar. Não, não é assim não. Você vai estar fumando, beleza. Você vai aceitar Jesus, você vai caminhar aqui na igreja e você vai largar esse troço, você vai largar essa droga. Então, assim, essa é a ideia. Essa é a ideia. Alguns vão talvez largar de imediato. No primeiro dia que aceitar Jesus já largou, beleza. Outros talvez uma semana, um mês, não sei. Mas é um processo. Você não vai contar que essa pessoa vai entrar perfeita, santa, porque o que é, na verdade, que ela aceitou? Ela passou a fazer parte de um clube? Não, não é isso a ideia, certo? Então, é um processo. Então, e esses alertas que nós fazemos aqui, isso serve para quem está hoje tudo bem, tudo ok. Ah, não, estou no casamento, estou muito feliz com minha esposa, com meu esposo, e isso aqui não me afeta, não. Será que isso não lhe afeta? Será que você não é bombardeado com essas questões? Será que você não pode talvez estar pecando em algum desses quesitos? E aí? Você vai abandonar a igreja, vai abandonar a sua... Não, você vai ter que permanecer firme e tentar buscar uma mudança de vida com Deus, com a sua igreja, com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua comunidade. É assim que funciona. Então a gente não pode, de forma alguma, escantear as pessoas, jogar de lado e dizer, não, essa pessoa não é possível de ser aceita aqui nesse ambiente. Isso é um total absurdo, pensar que isso pode estar acontecendo nas igrejas. Isso não é igreja. Isso aí é facção, é sectarismo, certo? Não existe esse quesito. E é interessante que Jesus ele era acusado exatamente por questões como essa quando estava aqui na Terra. Ele era acusado de estar com os beberrões, de estar com as pessoas que eram a escória da sociedade. Mas eles não entendiam que era exatamente o que Jesus queria fazer. Ele queria absorver todos, inclusive a escória, né? Vamos considerar assim, da sociedade. Então, é muito pelo contrário. Devemos agregar essas pessoas. Lógico, apontando sempre a verdade, não omitindo a verdade. Faz exatamente o que fizemos aqui na aula de hoje, denunciar o pecado, falar, isso aqui é pecado por isso, isso e isso. Isso aqui não é uma doença, não, isso não é uma doença. Isso não é um efeito genético, não é um efeito genético, é uma escolha. Escolha mudar. Proponha isso, escolha mudar. Mas não precisa ela mudar antes de entrar na igreja, ela pode mudar dentro da igreja, dentro do nosso ambiente. Devemos acolher, tá certo? E não expulsar. E não expulsar. Deus, ele vai fazer a colheita no momento certo. Ele vai separar o joio do trigo. Não cabe a mim fazer essa separação do joio do trigo. Não cabe a você, não cabe a gente fazer esse tipo de separação. Quem faz é Deus no momento da colheita, no momento certo que vai fazer isso, tá certo? Como conclusão, aprendemos aqui os 3 principais desvios, né, do modelo de sexualidade bíblica, né, que é a fornicação, a adultério e a homossexualidade. E temos vários desvios aí, né, trisal e outros absurdos aí que o pessoal vai inventando. Né? Qualquer coisa fora do padrão monogâmico de casamento, né, homem e mulher, né, então assim, qualquer coisa fora disso é pecado. Então o povo tem uma imaginação aí que é absurda, né, nessas práticas. E, basicamente, infelizmente, a lição bíblica até fala uma questão que esses quesitos envolvendo o casamento e o que é considerado pecado é dentro do ambiente evangélico conservador, né? Até aparece esse termo dentro do ambiente da lição bíblica lá. Por que ele fala isso? É interessante. Porque dentro do ambiente evangélico existem pessoas que estão dando, digamos, carta branca para essas atitudes, dizendo o seguinte, não é aceitando a pessoa que ela possa estar dentro do ambiente, né? Ser um frequentador da igreja. Não é isso. É aquela pessoa que fala que isso não é pecado. Aí é o problema. Esse é o problema. Aí a pessoa chega a dizer, não, isso aqui não é pecado. Não, porque Deus fez você assim. Porque Deus aceita, porque Deus entende desse jeito. Não, não é, é diferente. Uma coisa é você aceitar ele e vir para a sua igreja, participar de um culto, apoiar essa pessoa, conversar com ela. Isso aí é importante, tem que ser feito.
Agora, uma outra coisa é você dizer, não, isso aí você pode permanecer do jeito que você está, porque tá tudo certo, Deus entende, você vai para o céu. Não, não é assim. A gente não pode caminhar nesse sentido também. Então, algumas comunidades, no Brasil, isso é talvez muito pouco, algo muito periférico, é assim, é coisas muito isoladas. Mas em outros países, no Ocidente, né, já tem uma quantidade cada vez mais crescente de comunidades que estão tolerando isso, aceitando. E aí mora um grande perigo, né? E se formos pensar que muitas dessas coisas, infelizmente, são copiadas, né, até dentro do ambiente brasileiro, corre risco de a gente sofrer cada vez mais ataques internos desse tipo de conduta, tá certo? Então, essas que a gente queria deixar claro para os irmãos. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, eu vou liberar aqui para que os irmãos possam eventualmente, no aplicativo Telegram, estamos ao vivo, né? Você possa indicar que tem algum interesse. Você tem um botão central no seu aplicativo, você pode clicar e lá você vai estar manifestando aí que você tem interesse em fazer alguma pergunta. E a gente pode considerar escutar a sua pergunta e poder eventualmente lhe responder. Caso você não tenha interesse, enquanto alguém talvez eventualmente se manifeste, estou acompanhando aqui ao lado, né, tem uma segunda tela. Você que está acompanhando aqui no YouTube, posteriormente, lembra que esse conteúdo aqui está sendo transmitido ao vivo no aplicativo do Telegram. Ele vai ser disponibilizado também no Discord, uma comunidade que nós temos. Qualquer pessoa pode acessar, tem os conteúdos separados por tipos, vídeo, slides, dicas e materiais, muitas coisas, inclusive um chat que a própria comunidade pode conversar, tá certo? E temos um processo de lançamento de uma NFT. Eu não estendi ainda os detalhes para a própria comunidade ainda, então não estão muito por dentro, porque é algo que eu estou preparando vocês. As 100 primeiras pessoas que estiverem no Discord vão participar de um sorteio e vão ganhar essa NFT, tá certo? Essa NFT já está criada, inclusive, né? A NFT do Escola Biblicast. Vai ser, na minha visão, o primeiro canal teológico do Brasil e talvez um dos primeiros do mundo que vai ter essa associação de usar a tecnologia da blockchain, NFTs, e permitir que a comunidade possa ter essa interação. Então vai ser algo muito interessante. Nos próximos dias já vai ter aí mais informações, certo? O Discord está sendo, digamos, aprimorado. E também até uma novidade interessante, porque saiu os primeiros testes da NFT no próprio Instagram. Então, uma coisa que a gente já está antecipando um processo aí. E a gente vai também ter integrações aí no próprio Instagram, né? É um aplicativo que muita gente usa, rede social. Então, a gente está um passo aí à frente do que, digamos, boa parte das pessoas no mundo ainda vão descobrir. A gente está já caminhando aqui no Escola Biblicast. Bem, os links para este conteúdo do slide e também eventuais materiais posteriores estão na descrição desse vídeo aqui do YouTube, tá certo? Foi um prazer ter os irmãos aqui conosco nesta aula. Aconselho você, obviamente, a nos seguir nas demais redes sociais, Twitter, Instagram, e por aí vai, né? E o próprio Discord, para que possamos ter um contato mais próximo e também ter mais materiais a sendo divulgados e apresentados aos irmãos. Aguardo você em nossa próxima aula, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tchau, tchau e até mais.